Brasil se destaca no esporte mundial, ostentando há décadas sua potência e confirmando favoritismo em muitas modalidades. Mas de que seriam os nossos atletas vitoriosos sem os profissionais que os acompanham desde a prevenção de lesões até o tratamento e o processo de reabilitação? No programa Check-up desta semana, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe em seu consultório o Dr. Moisés Cohen, que é ortopedista e traumatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Quais são os avanços da medicina esportiva? As principais lesões em atletas e quais os cuidados para evitar complicações? Fique ligado que o Check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. Alguns historiadores afirmam que as primeiras manifestações do esporte aconteceram na Grécia Antiga. Esculápio, deus da medicina e considerado um dos maiores médicos do período grego, criou, próximo de Atenas, um hospital que contava com um ginásio de esportes, juntando então pela primeira vez os conceitos de tratamento das enfermidades com a atividade física regular. No entanto, só lá na década de 40 é que a medicina esportiva começou a desenvolver de forma mais intensa. Na Itália, com aspectos cardiológicos, e já na Alemanha, na área da fisiologia em avaliações de intensidade. No Brasil, os primeiros departamentos especializados em esporte foram os do Esporte Clube Pinheiros, em 1967, e do Esporte Clube Banespa, em 1968. Agora, a primeira publicação na área foi feita pelo professor Mário de Carvalho Pini, o pai da medicina esportiva brasileira, com o livro Fisiologia Esportiva, em 1978. Atualmente, o estudo Demografia Médica 2025 mostrou que o Brasil conta com 1.197 especialistas em medicina esportiva que promovem a saúde e o bem-estar dos nossos atletas. Moisés, seja bem-vindo. O Brasil tem um número de médicos na medicina do esporte suficientes para aquilo que precisamos? Olha, Cláudio, a medicina do esporte, por incrível que pareça, ela é uma especialidade relativamente nova no nosso meio, como especialidade. Hoje ela é reconhecida como uma das áreas dentro do Conselho Federal de Medicina e eu acho que ainda há muito espaço, haja visto o estímulo à prática do esporte e muita coisa que está acontecendo em relação à medicina esportiva. Então, eu acho que nós ainda não temos o número suficiente de médicos do esporte em nosso meio. E quais seriam as lesões mais frequentes, tanto em atletas profissionais quanto em atletas amadores? As lesões mais frequentes dependem muito do esporte, né? No nosso meio, o futebol é o esporte mais praticado. Então, nós temos o joelho, o tornozelo como esportes mais comuns. Porém, o tênis é uma atividade que costuma lesar mais ombro, cotovelo e, por incrível que pareça, também, às vezes, o quadril, pelo movimento de rotação na quadra. E outras atividades dependem muito do gesto esportivo para que você tenha lesão nessa ou naquela articulação. As pessoas sempre perguntam, fazer aquecimento e fazer alongamento, isso é importante dentro da prática esportiva? É importante. É importante o aquecimento, de certa forma, ativa a musculatura, aumenta a circulação muscular, facilita o movimento de contração. O músculo nada mais são do que fibras de um elástico que contrai e relaxam. E, obviamente, você, além de fazer o aquecimento, fazer alongamento, são duas coisas que auxiliam demais na prática do esporte, evitando lesão e principalmente melhorando a performance do indivíduo. Existe uma diferença entre o atleta profissional e o atleta que o faz por forma do lazer, por exemplo. Existe também diferença naquilo que você entende como sendo a reabilitação e o tratamento na dependência da característica de quem o faz enquanto esporte? Existe. Obviamente que o indivíduo que tem como esporte a sua atividade profissional principal, ele precisa estar sempre muito bem, muito inteiro e o programa de reabilitação e de fortalecimento e treinamento, ele é muito mais exigente do que num amador, num recreativo. Mas isso não quer dizer que aquele atleta recreativo não tenha que se cuidar também, porque guardadas as proporções, a exigência do atleta profissional é maior e, portanto, ele tem que se dedicar mais. Do atleta recreativo, ele exige menos, mas de um corpo que também é menos trabalhado. Então, a reabilitação é fundamental nas duas situações.
Você lida sistematicamente com atletas e não é pouco o cenário ou poucos os cenários onde a gente vê que existe uma pressão por parte do retorno à atividade esportiva junto a esses atletas. Essa pressão, ela interfere negativamente? Olha, essa pressão, cada vez que nós temos frente a uma situação de atleta profissional, por exemplo, de alto rendimento, é algo que atrapalha, sim. Atrapalha porque na cabeça do atleta ele quer voltar o mais rápido possível. Muitas vezes, do ponto de vista biológico, ele não está pronto para voltar. Para o atleta recreativo, ele aceita talvez com um pouco mais de tranquilidade. Mas felizmente, com a divulgação, com a própria mídia ajudando, eu vou te dar um exemplo muito comum. No passado, quando nós operávamos o ligamento cruzado anterior, que é uma lesão comum em um atleta de futebol, a partir de 6 meses já liberava para jogar. Trabalhos vieram mostrando ao longo do tempo que os atletas que voltam antes de 7, 8 meses têm uma incidência maior de romper o enxerto que foi feito. Então hoje se fala em voltar em torno de 7 meses, 8 meses. E aí, recentemente, num congresso que tivemos em Madrid pela FIFA, existem trabalhos de neurocepção, de trabalhos envolvendo o comportamento neurológico com o ato do movimento, onde se fala que o indivíduo, para recuperar o controle, leva 10 a 12 meses. Então, é algo que, na prática, não dá para você ser by the book, porque o atleta realmente, quando chega com 6, 7 meses, ele está bem, ele está apto a voltar. Então o que a gente faz? Cria-se aí um momento que se chama de transição, para que ele possa retomar um pouco a sua atividade em campo, para que de fato com 8 meses ele volte a jogar com carga total. O que o Dr. Moisés está falando é que a clínica sempre é soberana. Tricampeã pan-americana e a primeira mulher brasileira a vencer uma medalha de ouro olímpica em modalidades individuais. Você agora vai conhecer a história da Malren Mage, que enfrentou desafios com lesões graves ao longo da sua carreira e contou com o auxílio do Dr. Moisés Cohen. Entre 94 e 2000 foi onde eu tive acesso ao Dr. Moisés, porque ele tinha o SET, né? Ele cuidava ali na parte de prevenção e fisioterapia do Constâncio Vaz Guimarães. E ali a gente usava, né? A gente tinha acesso. Então, aí em 2000 foi quando eu machuquei, que foi uma lesão muito grave. E lá mesmo os médicos diziam que era um caso cirúrgico, que ia ser era um caso delicado, que ia ver quanto tempo. Eles não davam prazo nem para eu voltar para as pistas. Então foi muito ruim, frustrante para mim, assim. Então, o Dr. Moisés, além dele, eu chamo ele de anjo, né? Além de ele ser um anjo, ele me colocou de volta nas pistas num tempo recorde. De lá mesmo, a gente ligou, eu e o Nélio, a gente ligou pro Dr. Moisés, de lá de Sydney, e ele falou, vamos chegar aqui, vamos ver o grau da lesão, e eu andando de muleta para cima e para baixo, só doía a perna. Malren comenta sobre a lesão sofrida durante o Mundial de Berlim. Em 2009 foi talvez o momento mais difícil, talvez mais ainda do que em 2000, porque eu já tinha mais de 30 anos, tinha 33 anos, 34, já tinha completado. E a imprensa já me aposentava, então muita gente já falava assim, não, você tá velha para continuar, se você operar, você vai operar para só ter uma vida melhor. E eu não queria, e nem o Dr. Moisés queria, e nem os meus técnicos queriam. Então essa situação também foi mais complicada, porque uma lesão grave no joelho que eu havia sentido fazia uns anos já, que estava doendo o joelho. Fiz aquele PRP, introdução de plaquetas, e não estava dando certo. Então eu voltei do Mundial e não consegui terminar o Mundial. Aí voltei, Dr. Moisés, não vai ter jeito, vamos entrar na faca. Cheguei no Brasil, no dia seguinte eu fui operada. E em 2010, um dos momentos mais emocionantes vividos na carreira. E ali eu estava pronta, preparada para quebrar o recorde sul-americano. Então foi a competição que eu mais sinto assim de ter machucado. Essa daí do Centro Olímpico, porque eu estava muito bem, muito melhor que em qualquer fase da minha vida, melhor do que 1999, que foi onde eu saltei 7,26 no sul-americano, que eu quebrei o recorde sul-americano. Então foi onde eu mais senti, mas foi normal. Foi uma lesão que não foi cirúrgica, então foi normal. Foi uma competição que eu sabia que eu estava muito bem preparada para desbancar, assim. Mas aí tratei, voltei a competir, depois competi de novo no Ibirapuera
E aí no Ibirapuera foi onde o Dr. Moisés, eu fiz questão de ir assistir, falei, não, vamos assistir que eu tô muito bem, eu tenho certeza. E ali realmente foi a minha volta. Foi onde eu saltei e fiz o segundo melhor resultado do mundo, se eu não me engano, não lembro se foi primeiro ou segundo. Eu fui para receber a medalha, o Dr. Moisés estava lá. Comecei a chorar. Ele começou a chorar e ninguém falava nada, a imprensa toda lá e eu só estava agradecendo. Porque onde tinham já me aposentado, eu acreditei no meu trabalho sempre, no trabalho do Dr. Moisés, na competência dele e principalmente da equipe que estava junto comigo. Estar de volta e ter uma vida saudável depois de tudo que eu fiz, depois de tantas lesões assim, é claro que eu coloco todos os créditos pro Dr. Moisés e para a equipe dele que me fizeram e me voltaram de novo para as pistas. Emocionante, não, Moisés? Ela gosta de você e muito, mas você é um pouquinho mais detalhista. Ela não foi a única pessoa, Moisés é uma pessoa que acompanhou muita gente durante esses anos todos. Faz diferença a relação médico-paciente nessa recuperação? Olha, Cláudio, eu acho que faz toda a diferença. O caso da Mauro, em particular, eu atendo ela desde os 16 anos. Ela tem uma história muito bonita, porque ela veio do interior e, sem recursos, ela morava embaixo das escadarias do Constâncio Vaz Guimarães, que é o ginásio de Ibirapuera. Era um projeto chamado Projeto Futuro, onde lá haviam diversos atletas. E nós, criando o setor de medicina esportiva na Escola Paulista, eu tinha lá os médicos interessados, tinha o espaço, só faltava o principal, que era o atleta. E aí eu fui oferecer os nossos serviços para a Secretaria de Esportes e para o projeto, e aí começamos a atender esses atletas do Projeto Futuro. Alguns deles, como a Mauri, o Zanetti, Fabiana Mirer, Vanichi, nos deram muitas alegrias. E a Mauri, em particular, ela sempre vinha com muita lesão, muita dor no joelho, muita lesão. E, obviamente, que operar um atleta individual é muito diferente de operar um atleta que joga no esporte coletivo, porque ela tem que bater o tempo sobre ela mesma. O coletivo são mais 10 para jogar, se for futebol, ele consegue, vamos dizer, ter um rendimento um pouco menor por um tempo. E aí com ela a gente veio seguindo até que um dia eu estava tentando não operar, até que um dia ela realmente, como contou, abortou o salto e operamos. Mas a relação acaba sendo muito forte, porque a gente como médico faz o procedimento e fica torcendo para que aquilo dê certo, para que ela volte, o atleta volte à atividade. Eu já visto que, embora eu seja de um time, eu acabo torcendo por outros, por conta dos atletas. Eu tive, no final do campeonato aí de jovens, né, da Copinha, eu tive um time onde tinham 8 atletas operados. Então não dá para torcer, jogando contra o meu time. Então não dá para torcer para o meu time quando eu tenho 8 garotos jogando pelo outro. Então a gente acaba vivendo isso de perto, acaba sofrendo com o atleta e a alegria de ver eles voltar para nós é uma coisa realmente impagável. E quem começa e pratica um esporte, não é infrequente que se apaixone por aquilo que está fazendo. E muitas vezes tenta até uma performance além daquilo que é possível e até mesmo necessário. Falemos dos abusos, daquilo que alguns chamam de overuse. Fala um pouco a respeito disso e o que isso pode impactar tanto organicamente, como diria até mentalmente, se começa a se repetir. Essas síndromes de overuse ou de overtraining, realmente é isso. É quando o atleta, ou quando a pessoa, não precisa ser atleta, ela resolve se dedicar especificamente a determinado esporte e vai além daquilo que o corpo dela tolera. E aí você pode ter repercussões de toda ordem. Pode ser uma sobrecarga num tendão, uma sobrecarga na musculatura, pode ter as chamadas fraturas por estresse. E aí isso acaba muitas vezes tirando essa pessoa da sua atividade. Então, a cena de chegar alguém no consultório com uma síndrome de overuse, a gente tem que falar, olha, você vai ter que ficar parado 1 mês, 2 meses, e essa pessoa começar a chorar na sua frente, é uma coisa relativamente frequente, porque a necessidade de praticar o esporte, porque gosta, e hoje está muito na moda. Então, pessoas, por exemplo,
que não faziam esporte acabam se estimulando. Por exemplo, corrida de rua. Era um esporte que até um tempo atrás era para pessoas mais maduras que já não conseguiam mais jogar futebol, esporte competitivo, seus 30, 40 anos, vamos correr. Hoje você pega a garotada de 15, 18, 20 anos praticando corrida de rua. Beach tênis. Geralmente mulheres que nunca fizeram nenhuma atividade mais impactante resolvem jogar beach tênis. E aí ela não joga meia hora. Elas acabam jogando horas durante o dia. No final do dia, ou no final da semana, ou do mês que seja, ela vai ter, com certeza, alguma síndrome de sobrecarga. E isso vai acabar tirando ela de campo, da quadra. Coisa comum de fim de ano, balé. Então as meninas que dançam balé, quando chega na época aí de novembro, começo de novembro, chove bailarina no consultório. Por quê? É quando elas têm que fazer um super treinamento, ensaios de horas para se apresentar em dezembro, que é geralmente o final da temporada. E aí elas têm lesões por sobrecarga, muitas delas acabam não conseguindo fazer a apresentação final porque tiveram sobrecarga um mês antes. Então é algo que é difícil da gente tratar, é difícil do paciente aceitar, porque até alguns segundos antes ele era exemplo de saúde e muitas vezes esses pacientes acabam realmente tendo problemas psicológicos e depressões por conta de não poder dar continuidade àquilo que ele se estimulou e aprendeu a gostar. Nós estamos conversando com um grande professor de ortopedia. Você conhece como poucos a base científica, o detalhe da arte cirúrgica. Agora, a atividade de tratamento de um ser humano com uma lesão não depende só de um médico, principalmente na sua área. Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo como é que você trabalha na relação com o fisioterapeuta, na relação às vezes até com um psicólogo, num atleta de alta performance. Como é feito esse trabalho de integração de uma equipe multiprofissional? Hoje em dia não há mais espaço para aquele médico faz tudo, né? Então há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar realmente e a gente tem visto essa evolução. Eu me lembro, há talvez 20 e tantos anos atrás, vou me permitir citar nome porque é cômico, quando a gente operava algum jogador do São Paulo, Tele Santana, por exemplo, não aceitava de maneira alguma psicólogo, não aceitava que ele treinasse no campo. Se ele entrasse no campo era para jogar. E a gente sabe que não é bem assim. Então há hoje necessidade do nutrólogo, há necessidade do psicólogo, há necessidade do fisioterapeuta, há necessidade do médico do esporte, que não necessariamente é o cirurgião, do fisiologista. Então é um time de pessoas, de profissionais que juntos vão fazer com que esse atleta tenha o melhor rendimento. E obviamente que se isso não for seguido, você vai ter maior número de lesões, vai ter problemas que sem dúvida nenhuma podem ser evitados. Agora, a tecnologia também avançou muito para isso. Quando você começou, eu acho que fundamentalmente as academias tinham um espaldar, alguns pesos, né? Hoje nós vimos equipamentos, a capacidade de você comparar uma prática de exercício de um dia com o outro, tudo isso integrado. Você consegue contar um pouquinho para a gente o que essa tecnologia vem agregando dentro da prática esportiva? A tecnologia é algo que é galopante dentro da medicina esportiva, sob todos os aspectos. Desde o momento em que você está preparando o atleta, então hoje a gente consegue, com dados concretos, quantitativos, avaliar de fato a condição do atleta, seja a condição cardiovascular, seja condição física, muscular, força, agilidade, gesto esportivo. A gente tem como fazer hoje um exame chamado biocinético, onde você coloca sensores e esse indivíduo vai correr, vai pular e através desse exame nós conseguimos mensurar quais são os músculos, quais são os grupos que ele precisa trabalhar para que ele possa ter o melhor rendimento. Além disso, nós temos em parte da reabilitação, a tecnologia nos equipamentos. Então, equipamentos, lasers e outros equipamentos que permitem que o atleta possa voltar precocemente, porém, eu sempre digo que há um limite entre a aceleração de um tratamento e a recuperação biológica de um atleta. Se ele voltar antes do tempo, isso com certeza vai ser muito pior. Não existe nada mais chato para o médico do esporte que liberar um atleta que se sente muito bem, por exemplo, de uma lesão muscular. Me sinto bem, olha, eu consigo correr aqui, corro todo o campo, e aí ele volta a jogar, no primeiro jogo ele tem que sair fora. Por quê? Porque ele não fez o treinamento, não fez avaliações adequadas
para aquela partida, para aqueles movimentos que são diferentes de simples treinamento. Então a tecnologia hoje é fundamental para que você possa dar seguimento aí na carreira de um atleta. Você falava e eu pensava nos dados que são gerados. Inteligência artificial, medicina do esporte e ortopedia. Algum caminho por aqui? Loucura. Eu, na minha modesta humildade, estou tendo aulas de inteligência artificial 2 vezes por semana, das 6 às 7h30 da manhã. E estou apaixonado. Conforme falou minha filha e minha mulher, ele parece uma criança. É algo que não dá para deixar de lado. Então, nós lá dentro do Einstein, por exemplo, onde é tecnologia, e se você se lembrar, há uns 15 anos talvez, nós fomos a Chicago e tivemos reunião com o presidente da CIMI, se não me engano, e ele falava, olha, daqui a 10 anos não vou precisar de radiologista para interpretar ressonância magnética. Esse momento chegou. E dentro da medicina esportiva, o que a gente hoje está estudando? É uma das teses que eu estou orientando. Nós estamos levantando lesões de ligamento cruzados em pacientes, levantando os dados da ressonância magnética em relação a vários elementos, inclinações, várias coisas, para que eu possa, ao final de uma coletânea de dados, poder ter uma previsibilidade de que o indivíduo possa ter tantos % de chance de lesão. Então você imagina o que significa isso? Amanhã você é dono de um time de futebol e vai contratar um atleta a peso de ouro e coloca ele nesse programa de IA. E você vai ver que ele tem 80% de chance de ter uma lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo. E aí você vai ter na mão a possibilidade de contratar ou não contratar baseado em inteligência artificial. Dados, casuísticas, para você ter uma noção de lesões também musculares, agilidade do atleta, tudo hoje a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, tem uma importância grande. Só que para isso, e é uma briga constante que eu tenho com os médicos do futebol, nós precisamos de 2 coisas. Inteligência artificial nada mais é do que registro de dados. Nós precisamos ter o hábito de coletar dados, registrar dados. E segundo, saber fazer a pergunta certa. Quando você tem isso na mão, com certeza você vai ter respostas que vão te ajudar demais dentro do esporte, particularmente dentro da medicina esportiva. Quem fizer uma busca de Moisés Cohen, certamente vai ver que artroscopia talvez se incorpore ao teu nome, como um sobrenome. O que é a artroscopia, Moisés? A artroscopia, Cláudio, é uma técnica, assim como tem endoscopia, onde nós colocamos o instrumento dentro da articulação do joelho e hoje, através do monitor, nós vemos tudo e através do outro furinho nós fazemos reconstrução de ligamentos, sutura de menisco, lesão de cartilagem. Mas eu venho de uma época onde a gente fazia artroscopia olhando aqui no olho. E eu me lembro muito bem, quando eu treinei, o meu professor, né, porque aqui no Brasil ainda estava começando, eu acabei indo para fora, que eu vislumbrava que isso ia ser um futuro. E aí, você está vendo aqui? Eu falava, estou vendo, não está vendo nada. Então isso só foi melhorando na medida que a gente conseguiu realmente ter câmera ou aquele chamado saposcópio, você encaixava um sistema de lente no artroscópio e do outro lado você conseguia olhar. Então é uma técnica que começou no nosso meio nos anos 80 e hoje não se admite, não se pensa mais em fazer uma cirurgia de joelho, a não ser prótese, mas cirurgias intraarticulares, ligamento, menisco, cartilagem, que não seja por via artroscópica. Então, é algo que, assim como tantas outras coisas, eu a primeira vez que fui para Columbus, na Geórgia, então tinha um professor famoso, o Dr. Ilkston, e eu cheguei lá todo animado para aprender com outro médico, o Dr. Djimiad, e ele falou, o professor-chefe daqui falou, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Eu falei, eu sou Moisés Cohen, vim do Brasil, vim aprender artroscopia. Você está louco? Por que você quer olhar pelo buraco da fechadura se você pode abrir a porta? Então é uma coisa que até hoje eu não sei se ele falou brincando comigo ou se falou sério, mas com certeza ele errou, porque hoje não se admite mais fazer uma cirurgia dessa se você simplesmente tem artroscopia. E ainda vou mais longe, hoje nós temos as nidoscopias, ou seja, agulhas que permite com 2,8 milímetros colocar dentro da articulação e você enxerga no monitor como se estivesse aberto. Reabilitação. Todo mundo já teve uma lesão, todo mundo já foi operado, ou se não, pode vir a ser. Qual é o momento exato que você pode garantir que alguém está reabilitado e pode voltar à atividade esportiva? Essa é uma das perguntas bem difíceis de você poder autorizar que ele volte. E é por isso que entra hoje a tecnologia. Então a gente faz exames de força, exames de agilidade, tudo hoje é mensurado, tudo hoje você tem medidas
parâmetros para dizer esse indivíduo está apto a voltar. Porque hoje a gente não fala simplesmente, Cláudio, em voltar ao esporte. Então, não é só, usando o inglês, o return to play. Hoje nós fazemos em safe return to play, ou seja, voltar ao esporte com segurança. E é isso que entra justamente a reabilitação, os protocolos de reabilitação, e por isso que eu não consigo enxergar o fisioterapeuta, o ortopedista, o médico esporte isoladamente. Tem que ter um trabalho conjunto. E desse trabalho conjunto é que nós fazemos uma avaliação e dizemos, esse atleta pode voltar. Muitas vezes ele está bem fisicamente, mas está ruim de cabeça. Nós temos um caso concreto em clubes profissionais aqui, então ele tem que sair, fica uma semana fora, vai lá para a sua cidade, relaxa, depois você volta. Então é um conjunto de dados. A segurança da volta ao esporte hoje é um item muito importante dentro da medicina esportiva. Mitos e verdades. Para um atleta ser de alto rendimento, ele tem que começar a treinar desde a infância? Não necessariamente. Às vezes ele não teve a oportunidade de treinar desde a infância, porque tinha outras atividades, mas se ele tem o dom, se ele tem a característica de um atleta de alto rendimento, claro que tem um limite. Hoje no futebol, por exemplo, se ele tiver acima de 18 anos e não emplacou, dificilmente ele vai ser admitido para jogar profissionalmente. E nos outros esportes a mesma coisa. Atleta paralímpico, menos esforço que o convencional? Não. Atleta paralímpico é algo espetacular. Nós temos projetos com esses atletas paralímpicos que nos dão muita alegria. É muito esforço. Realmente é alguma inspiração, porque ele tem que ter característica, mas é muita transpiração. É muito trabalho, muito esforço, seja de cabeça, seja físico. É algo que a gente tem que respeitar muito. O esporte melhora o sono, estresse e o humor? O esporte melhora tudo. Melhora o humor, melhora o estresse, você dorme melhor, tua condição física melhora. Então, o esporte feito de forma adequada, sem excessos, sem dúvida nenhuma, é algo espetacular. Gestante deve praticar atividade física? Deve. Eu acho que existem hoje protocolos muito interessantes para gestantes, para poder fazer atividade física, sem exagero, evidentemente. Então, aquele dogma de gestante tem que ficar na cama esperando a coisa acontecer, não. Dá para você fazer atividade orientada. E a natação, ela é boa para quem tem problema de natureza respiratória? A natação é boa para quem tem problemas respiratórios porque ela vai te estimular a respirar melhor e tudo mais. Existe o outro lado da moeda que, dependendo do problema, às vezes o cloro, alergia, alguma coisa assim, você pode ter efeitos colaterais. Mas, sem isso lá, de uma maneira geral, o esporte e natação é muito importante para a respiração. Nós queremos agradecer ao Dr. Moisés Cohen, ele que é médico ortopedista, traumatologista e especialista em medicina do esporte. Muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço, Cláudio, e muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que esteve conosco assistindo o nosso check-up, tirando suas dúvidas, conhecendo mais e aprendendo a cuidar da sua saúde. Qualquer dúvida que você tenha, sugestão, opinião, escreva drclaudio@jovempan.com.br. E no check-up de hoje você viu o número de médicos especialistas na área do esporte no Brasil e a atuação desses profissionais em um país de dimensão continental. A importância do acompanhamento junto ao atleta ao longo de todo o processo. Síndromes de overuse, o que são e como se prevenir. O cuidado com o mental e o trabalho em conjunto com os psicólogos. Os avanços técnicos, além dos profissionais e que os auxiliam na execução de suas tarefas. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.